abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler versículos 6, 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Vamos ler mais uma vez, todos juntos, este texto da palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero convidar o quarteto para cantar mais uma vez. Quando o Cristiano me perguntou, assim como os irmãos estão, vamos orar. Ó Pai, nós te damos graças por estes momentos de louvor, de adoração. Te damos graças pela tua palavra que foi cantada nesta noite, ó Deus, porque através dela pudemos celebrar a tua obra maravilhosa em nossas vidas. Pudemos celebrar Cristo Jesus que deu a sua vida por nós. Pudemos também expressar nossa fé, nossa convicção de que estamos caminhando para a pátria celestial. Ó Deus, queremos te suplicar que o teu Espírito Santo neste momento nos ilumine, para que nós possamos compreender o teu recado, que ele venha ao encontro e de encontro às nossas necessidades. Esconde-me, ó Deus, sob a iluminação do teu Espírito e sob a tua graça, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos já fecharam a Bíblia, voltem a abri-la, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. O nosso tema nesta noite é propósito, processo e prêmio. E eu gostaria de iniciar esta mensagem fazendo 3 perguntas aos irmãos. A primeira: os irmãos se lembram há quanto tempo entregaram suas vidas a Jesus Cristo? Segunda: quantos anos, a partir de então, você tem de caminhada e crescimento na graça, na fé de Jesus Cristo? Mas a terceira pergunta, e a mais importante, é: como nós temos vivido a nossa vida com Cristo? Como eu e vocês temos vivido nossa vida com Cristo? Meus queridos, o apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo, faz um balanço da sua vida, antevendo o seu fim. Sabia ele que o seu fim estava próximo. E então ele faz algumas afirmações nestes versículos que nós lemos, que de certa forma se constitui um resumo da sua jornada desde que conheceu a Jesus. Diz ele: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nós já analisamos em estudo anterior parte deste texto, versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Hoje nós gostaríamos deste estudo de destacar apenas esta expressão: completei a carreira. Completei a carreira. Meus queridos, ao falar que completou a carreira, o apóstolo Paulo deixa muito claro algumas verdades. A primeira delas é que ele foi chamado pelo Senhor com um propósito. Eu e vocês. E não importa o tempo do nosso chamado, da nossa conversão, da nossa caminhada com Jesus, eu e vocês também fomos chamados com um propósito. E eu pergunto, quem era Paulo antes da sua conversão? Lá na carta aos Filipenses, ele faz um breve resumo da sua vida antes da conversão. Vale destacar que ele era alguém religioso antes da sua conversão.
de que ele era uma pessoa que possuía valores éticos e morais antes da sua conversão. E que ele achava que em sua religiosidade ele estava servindo a Deus antes da sua conversão. Acompanhem comigo o resumo Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 6, abra aí a sua Bíblia. Diz ele: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Note que por muito tempo ele acreditou que este era o propósito da sua vida. E ele procurava viver este propósito de uma forma singular, diferente de muitos outros jovens na sua época. Era alguém fiel, era alguém zeloso, era alguém dedicado aos seus ideais, dedicado ao seu propósito. E diz-nos Atos capítulo 9, que num contexto em que ele respirava ameaças contra os discípulos de Cristo, e os procurava para levá-los com suas famílias presos para Jerusalém, o Senhor o encontrou. Notem, Paulo perseguia o caminho, e no caminho para Damasco, o caminho da verdade, ele se encontrou com ele. E então Atos vai nos dizer que este encontro foi transformador. E no mesmo livro de Filipenses ele diz o que passou a ser a sua vida após o seu encontro com Jesus Cristo. Isso tem a ver com a nossa terceira pergunta: o que passou a ser a sua vida após encontrar-se com Jesus? Acompanhe comigo Filipenses 3, 7 a 9. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele. Notem tudo aquilo que parecia ser o propósito da sua vida, que parecia ser importante, pelo qual ele gastava o seu tempo, energias, forças, vigor, tudo aquilo que lhe fazia inclusive perseguir a igreja de Cristo, de repente é transformado porque ele se encontra com Jesus e ele diz: sabe a minha vida até o momento que encontrei com Jesus? Sabe os valores que eu vivia até o momento que encontrei com Jesus? Sabe as crenças que eu tinha? Sabe a fama e o prestígio que eu desfrutava? Eu considerei isso como refúgio, como esterco. Por quê? Porque me foi dado conhecer a Jesus. E eu quero perder todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E qual passou a ser o seu propósito a partir de então? Meus amados, não mais um propósito escolhido por Ele, mas um propósito determinado pelo Senhor. E se você é nascido de novo, se você é convertido a Jesus, não é o seu propósito que você passará a viver, é o propósito que o Senhor escolheu para a sua vida. O livro de Atos nos informa que Deus revelou-se a Ananias e disse: vá batizar a Paulo. E Ananias resistiu a essa ideia, mas Senhor, ele é perseguidor da igreja, Senhor, ele está com cartas de autorização para levar cativos, homens, mulheres e crianças até Jerusalém, para que sejam julgados e sejam mortos. E Deus diz algo então a Ananias, que resume o propósito a partir de então, o propósito de Deus a partir de então para Paulo. Atos 9, 15 e 16, se os irmãos quiserem conferir. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Perceberam? E eu destaco aqui algumas verdades desta declaração. Meus amados, não foi Paulo quem escolheu a Jesus, ao contrário. Foi Jesus Cristo que escolheu a Paulo.
E ele foi escolhido não tão somente para ser salvo, e louvado seja Deus, porque ele, eu e vocês fomos escolhidos para ser salvos, mas ele escolheu também para o apostolado, para cumprir um propósito, assim como eu e vocês somos escolhidos para cumprir um propósito aqui, sobre a face da terra. Nosso irmão Enésio relatou a sua emocionante experiência, o grande milagre de Deus na sua vida. E por que aquele último recurso foi o milagre de Deus na sua vida? Porque há um propósito que você ainda tem que cumprir. Junto à sua família, junto à sua igreja, nesse ministério de levar a mensagem cantada ao povo de Deus. Eu e vocês temos um propósito a cumprir em nossa vida, meus queridos. Uma segunda verdade: além da escolha para a salvação, havia a escolha do propósito. Este é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios, diante dos reis e também aos judeus. E terceiro, havia um processo. E Deus revela de antemão esse processo a Paulo. E eu lhe mostrarei o que ele deve sofrer por causa deste nome. Meus queridos, ao vislumbrar o seu fim, Paulo compreendia essa verdade claramente. Quando ele afirma que completou a sua carreira, ele entendia claramente que ele havia agora, como nascido de novo, como convertido, cumprido o propósito do Senhor. Amados, Deus nos escolheu na eternidade para sermos salvos. Um dia nos chamou pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Ele veio habitar no meu coração, no seu coração. E Ele também nos chama para um propósito. Ele nos chama também para uma missão. E Ele preserva as nossas vidas para que nós cumpramos este propósito, para que nós cumpramos esta missão. Notem, por que Ele deu talentos e dons à igreja? Para a nossa própria glória? Não, para a glória do Senhor. E quanto o nome de Deus foi glorificado hoje através das vozes e vidas dos nossos irmãos. O quanto essa mensagem foi importante aos nossos corações. É por isso que Deus dá a mim e a vocês talentos e dons para que nós cumpramos o seu propósito diante do seu povo, que é glorificar o seu nome, que é edificar a igreja, que é fazer o seu nome conhecido entre as pessoas que não conhecem. Notem, eu e vocês não vivemos apenas para satisfazer as nossas necessidades físicas, para acumular bens, para desfrutar dos prazeres aqui da terra. Cada dia, meus queridos, notem bem, cada dia deve ser vivido com intencionalidade. Se o Senhor nos permitiu acordar, e nas palavras do nosso querido irmão, respirar, não é simplesmente mais um dia exaustivo, um dia de trabalho, um dia sem nenhum significado. É um dia que deve ser vivido com um propósito, com uma intenção, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos escolhidos por Deus. E eu pergunto, como nós temos administrado o nosso tempo? Como nós temos vivido a nossa vida? Como nós temos enxergado este propósito de Deus em nossa vida? E como nós, meus queridos, temos cumprido esse propósito? Estamos correndo com perseverança esta carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Temos olhado para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, e temos, se necessário, suportado também a ignomínia, a vergonha, por causa da cruz. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, porque Deus nos chamou com um propósito. Mas uma segunda verdade desse texto, Deus nos desafia a um processo. Meus queridos, chamada à salvação não é para que nós a desfrutemos de forma egoística e para que nós simplesmente recebamos esta bênção. Ainda que ser salvo é a maior de todas as bênçãos, é a maior de todas as maravilhas, mas nós somos salvos, meus queridos, como já dissemos, para cumprir um propósito, e esse propósito envolve um processo que eu e vocês não podemos ignorar. Paulo sabia qual era o seu propósito desde o seu batismo. Este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios,
para levar o meu nome perante reis e para levar o meu nome perante os judeus. E sabia também qual era o processo em que isto se daria. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer por amor deste nome. Mas essa não é uma exclusividade de Paulo. Abra a palavra em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Paulo vai dizer aos filipenses, a mim e a vocês: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, para vós outros, de salvação, isso da parte de Deus. Destaco este versículo final, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Notaram o processo? Este processo, declarado por Paulo aos filipenses e a nós, ele envolve pelo menos 5 coisas. Primeiro, viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Fomos chamados não para viver de qualquer forma, não para viver de qualquer maneira, não para se confundir com aqueles que não creem, não para se confundir com aqueles que não são nascidos de novo, não para se misturar de certa forma e ser confundidos com aqueles que não são novas criaturas. Nós temos o Evangelho em nós e fomos chamados para viver de modo digno deste Evangelho. Uma segunda coisa, nós somos chamados para viver unidos aos irmãos. Diz o texto que devemos estar juntos, devemos estar unidos, devemos estar entrelaçados na defesa e na luta pela fé evangélica. O texto nos diz que devemos, meus amados, além de viver unidos com os irmãos, lutar juntos pela fé evangélica. Em quarto lugar, demonstrar coragem e não intrepidez diante dos adversários. Meus amados, os dias são difíceis, adversários têm se levantado contra a igreja. E aqueles que ousam viver piedosamente, como diz Paulo a Timóteo, estes sofrerão aflições. Os que querem viver piedosamente, estes sofrerão aflições. Muitos deles enfrentarão a morte, como este jovem pregador dos Estados Unidos. Mas nós somos chamados a demonstrar coragem e não timidez. Quais são os nossos desafios? E diante deles temos demonstrado coragem ou timidez? Uma quinta verdade é que devemos ter consciência de que, apesar deste processo ser doloroso, muitas vezes envolver restrições, muitas vezes envolver a autonegação de nós mesmos e tantas outras coisas neste mundo, é um processo para o qual eu e você somos chamados como parte do plano de Deus. E por fim, e dou destaque a esse último ponto, considerar que a graça que nos salvou também é a graça que nos chama a padecer pelo nome de Jesus. E é por isso que os apóstolos, muitas vezes, quando maltratados, açoitados, presos, não murmuravam, não reclamavam, não se achavam injustiçados, mas cantavam louvores a Deus, porque havia sido concedida a eles a graça de padecer em nome de Jesus. Meus queridos, lá em Corinto, diante de muitos que se vangloriavam de serem apóstolos e de terem dons excelentes e de serem inclusive mais importantes que o apóstolo Paulo, ele faz a contragosto, vale dizer, uma descrição do que foi a sua vida, do que foi este processo em sua vida. E eu quero convidá-los à leitura de 2 Coríntios 11, 23 e 28. Note esse pequeno resumo e compare a sua vida à vida do apóstolo Paulo. Vamos lá? Estamos preparados? São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um.
E me chamou a atenção o apóstolo Paulo dizer menos um, porque havia um número específico de açoites que deveria ser dado. Mas como sabia Paulo que ele recebeu menos um? Porque talvez ele estivesse contando as vezes em que foi açoitado e os açoites que recebeu. Mas notem a descrição, meus amados. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Este era o processo através do qual Paulo cumpria o propósito. Como tem sido o processo através do qual nós estamos cumprindo o propósito para o qual nós somos chamados. O que já experimentamos, o que estamos dispostos a experimentar, como temos corrido a carreira que nos está proposta. Estamos prosseguindo para o alvo? Estamos corajosamente prosseguindo para o alvo? Estamos vivendo este processo? Paulo foi chamado para um propósito. Paulo foi chamado para um processo, mas Paulo também foi chamado para receber um prêmio, a recompensa pela graça de Deus. Assim como eu e você somos chamados para este prêmio. O apóstolo Paulo, meus amados, compreendia a vida cristã, já dissemos, como um propósito, compreendia a vida cristã como um processo difícil muitas vezes de ser suportado. Ele afirma a Timóteo: olha, que variadas perseguições eu tenho suportado, 2 Timóteo 3,11. Mas compreendia que este processo, que para muitos era considerado sinônimo de perdição, sinônimo de perda de tempo, sinônimo de desperdício de vida, para ele e para os que são salvos, evidência de salvação e de glória. Diz ele, meus amados, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14. Neste capítulo 4, por 2 vezes, Paulo fala da recompensa que está destinada àqueles que vivem o processo para o qual são chamados. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. E no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Notem, Paulo dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Afirma aqui que a coroa da justiça já estava reservada a ele, e não somente a eles, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. E aqui, no versículo 18, ele diz: o Senhor me levará para o seu reino celestial. Meus amados, Paulo compreendia que a escolha para a salvação e o chamamento para um propósito, e o processo em que esse propósito se desenvolve, se desenrola, ele nos conduz ao prêmio da soberana vocação, a coroa da justiça, ao reino celestial. Essa compreensão está muito clara, meus amados, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, versículos 7 a 12, 2 Timóteo 1, 7 a 12, caso os irmãos queiram conferir, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação.
Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e eu destaco estas frases, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não somente destruiu a morte, como trouxe luz e vida e imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Evidentemente, Paulo sabia que não estava trabalhando em vão. E por isso ele recomenda aos coríntios e a nós, portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E era isso que motivava. Deus abençoa aqueles que vivem o propósito, que vivem o processo. Deus lhes dá das suas riquezas celestiais. Mas eu fico pensando, não na questão dos galardões. A Bíblia, de propósito, não deixa clara esta questão dos galardões, afirma que haverá, mas não deixa claro. Apenas demonstra que sejam quais forem estes galardões, sejam quais forem as diferenças entre galardões, todos estarão repletos, todos estarão plenos. Eu gosto de pensar nas figuras do copo d'água, copos de diferentes tamanhos, mas todos transbordantes. Mas, meus queridos, há prêmio maior do que sermos escolhidos por Deus? A recompensa maior de um dia nascermos de novo pela ação da palavra e do Espírito Santo de Deus? A bênção maior do que a de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, onde as coisas antigas se passaram e eis que se fizeram outras totalmente novas? Há prêmio maior do que termos ressurgido dentre os mortos, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Há privilégio maior do que sermos habitação, templo do Espírito Santo de Deus? Há alegria maior do que receber a coroa da justiça, o prêmio da soberana vocação e o reino celestial da parte de Deus? Não há prêmio maior. Por isso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, olhando para a sua vida, dizia: completei a carreira. Olhando para nossas vidas até aqui, meus irmãos, o que nós podemos afirmar? E olhando para as nossas vidas daqui para frente, se Deus for servido nos dar vida, que compromissos podemos assumir? Como nós viveremos o propósito para o qual nós somos chamados? Como nós nos comportaremos diante do processo em que este propósito se desenvolver, se desenrolar e cumprir? Que Deus, meus amados, nos dê coragem, ousadia e intrepidez para corrermos a carreira que nos está proposta. Há tempos atrás assisti um filme, O Resgate do Soldado Ryan. E mais ou menos este filme diz o seguinte: um destacamento é convocado para ir a uma frente de combate na Segunda Guerra Mundial para resgatar um único soldado, o soldado Ryan. E nesta empreitada, grande parte dos que participaram do destacamento para a salvação de Ryan acabaram perdendo a sua vida de uma forma muito cruel. Mas apesar de inúmeros deles serem mortos de uma forma muito cruel, eles conseguiram cumprir o seu propósito, resgataram a Ryan. E já no final da sua vida, Ryan faz uma visita lá ao cemitério onde estavam enterrados aqueles homens de coragem, aqueles homens de valor, aqueles homens que tinham dado a sua vida para que a vida dele fosse salva, e ele pergunta à sua esposa: eu fiz por merecer? Eu vivi
dignamente? Meus amados, Cristo veio para nos resgatar. E para nos resgatar, Jesus Cristo enfrentou a cruz. Jesus Cristo enfrentou os cravos nas suas mãos, o cravo nos seus pés. Além de toda a humilhação que se constituiu a sua encarnação e a sua paixão, Jesus Cristo veio e deu a sua vida por nós na cruz. Olhando para a cruz de Jesus Cristo, a pergunta é devolvida a todos nós. Temos vivido de modo digno o propósito para o qual Deus nos chamou? Temos vivido com coragem este processo? Se sim, temos a certeza de que nos está reservada a coroa da glória, o reino celestial da parte do Senhor. Que Deus nos faça viver de modo digno. Em nome de Jesus. Amém.